Introdução à Vida Não Fascista, de Michel Foucault. Durante os anos de 1945, 1965, falo da Europa, existia uma certa forma correta de pensar, um certo estilo de discurso político, uma certa ética do intelectual. Era preciso ser unha e carne com Marx, não deixar seus sonhos vagabundearem muito longe de Freud e tratar os sistemas de signos e significantes com o maior respeito. Tais eram as três condições que tornavam aceitável essa singular ocupação que era de escrever e de anunciar uma parte da verdade sobre si mesmo e sobre sua época. Depois vieram 5 anos breves e apaixonados, 5 anos de júbilo e de enigma. As portas do nosso mundo, o Vietnã, o primeiro golpe em direção aos poderes constituídos. Mas aqui, no interior de nossos muros, o que exatamente se passa? Um amálgama de política revolucionária e antirrepressiva? Uma guerra levada por dois frontes, a exploração social e a repressão psíquica? Uma escalada da libido modulada pelo conflito de classes? É possível. De todo modo, é por essa interpretação familiar e dualista que se pretendeu explicar os acontecimentos desses anos. O sonho que, entre a Primeira Guerra Mundial e o acontecimento do fascismo, teve sob seus encantos as frações mais utopistas da Europa, a Alemanha de Wilhelm Reich e a França dos surrealistas, retornou para abraçar a realidade mesma, Marx e Freud, esclarecidos pela mesma incandescência. Mas é isso mesmo que se passou? Era uma retomada do projeto utópico dos anos 30, dessa vez na escala da prática social? Ou, pelo contrário, houve um movimento para lutas políticas que não se conformavam mais ao modelo prescrito pela tradição marxista? Para uma experiência e uma tecnologia do desejo que não eram mais freudianas, brandiram-se os velhos estandartes, mas o combate se deslocou e ganhou novas zonas. O antiédipo mostra, para começar, a extensão do terreno ocupado. Porém, ele faz muito mais. Ele não se dissipa na difamação dos velhos ídolos. Mesmo se divertindo muito com Freud, e sobretudo nos incita a ir mais longe. Seria um erro ler o antiédipo como a nova referência teórica. Vocês sabem que essa famosa teoria que se nos costuma anunciar, essa que vai englobar tudo, essa que é absolutamente totalizante e tranquilizadora, essa nos afirmam que tanto precisamos. Nessa época de dispersão e de especialização onde a esperança desapareceu. Não é preciso buscar uma filosofia nessa extraordinária profusão de novas noções e de conceitos surpresa. O antiédipo não é um Hegel pomposo. Penso que a melhor maneira de ler o antiédipo é abordá-lo como uma arte, no sentido em que se fala de arte erótica, por exemplo, apoiando-se sobre noções aparentemente abstratas de multiplicidades, de fluxos, de dispositivos e de acoplamentos. A análise da relação do desejo com a realidade, com a máquina capitalista, contribui para responder a questões concretas. Questões que surgem menos do porquê das coisas do que do seu como. Como introduzir o desejo no pensamento, no discurso e na ação? Como o desejo pode e deve desdobrar suas forças na esfera do político e se intensificar no processo de reversão da ordem estabelecida? Ars erótica, ars teorética, ars política. Daí, os três adversários aos quais o antiédipo se encontra confrontado. 3 adversários que não têm a mesma força, que representam graus diversos de ameaça e que o livro combate por meios diferentes. Os ascetas políticos, os militantes sombrios, os terroristas da teoria, esses que gostariam de preservar a ordem pura da política e do discurso político.
os burocratas da revolução e os funcionários da verdade. 2. Os lastimáveis técnicos do desejo, os psicanalistas e os semiólogos que registram cada signo e cada sintoma e que gostariam de reduzir a organização múltipla do desejo à lei binária da estrutura e da falta. 3. Enfim, o inimigo maior. O adversário estratégico, embora a oposição do antiédipo a seus outros inimigos constituam mais um engajamento político, o fascismo. E não somente o fascismo histórico de Hitler e de Mussolini, que tão bem souberam mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas o fascismo que está em todos nós, que martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar essa coisa que nos domina e nos explora. Eu diria que o Antiédipo, que os seus autores me perdoem, é um livro de ética. O primeiro livro de ética que se escreveu na França depois de muito tempo. É talvez a razão pela qual o seu sucesso não é limitado a um leitorado particular. Ser antiédipo tornou-se um estilo de vida, um modo de pensar e de vida. Como fazer para não se tornar fascista, mesmo quando, sobretudo quando, se acredita ser um militante revolucionário? Como liberar nosso discurso e nossos atos, nossos corações e nossos prazeres do fascismo? Como expulsar o fascismo que está incrustado em nosso comportamento? Os moralistas cristãos buscavam os traços da carne que estariam alojados nas redobras da alma. Deleuze e Guattari, por sua parte, espreitam os traços mais ínfimos do fascismo nos corpos. Prestando uma modesta homenagem a São Francisco de Sales, se poderia dizer que o Antiédipo é uma introdução à vida não fascista. Essa arte de viver, contrária a todas as formas de fascismo, que sejam elas já instaladas ou próximas de ser, é acompanhada de um certo número de princípios essenciais que eu resumiria da seguinte maneira, se eu devesse fazer desse grande livro um manual ou um guia da vida cotidiana. 1. Libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. 2. Faça crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção, mais do que por subdivisão e hierarquização piramidal. 3. Libere-se das velhas categorias do negativo, a lei, o limite, a castração, a falta, a lacuna, que o pensamento ocidental por um longo tempo sacralizou como uma forma do poder e modo de acesso à realidade. Prefira o que é positivo e múltiplo. A diferença, a uniformidade. O fluxo, as unidades. Os agenciamentos móveis aos sistemas. Considere que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. 4. Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante. Mesmo que a coisa se combata, mesmo que a coisa que se combata seja abominável. É a ligação do desejo com a realidade, não a sua fuga nas formas da representação que possui uma força revolucionária. Não utilize o pensamento para dar uma prática política um valor de verdade, nem a ação política para desacreditar um pensamento, como se ele fosse apenas pura especulação. Utilize a prática política como um intensificador do pensamento e a análise como um multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política. Não exija da ação política que ela restabeleça os direitos do indivíduo, tal como a filosofia os definiu. O indivíduo é o produto do poder. O que é preciso é desindividualizar pela multiplicação, o deslocamento e os diversos agenciamentos.
O grupo não deve ser o laço orgânico que une os indivíduos hierarquizados, mas um constante gerador de desindividualização. Não caia de amor pelo poder. Poder-se-ia dizer que Deleuze e Guattari amam tão pouco o poder que eles buscaram neutralizar os efeitos de poder ligados ao seu próprio discurso. Por isso os jogos e as armadilhas que se encontram espalhados em todo o livro, que fazem de sua tradução uma verdadeira façanha. Mas não são armadilhas familiares da retórica, essas que buscam seduzir o leitor sem que ele esteja consciente da manipulação e que finda por assumir a causa dos autores contra a sua vontade. As armadilhas do antiédipo são as do humor. Tanto os convites a se deixar expulsar, a despedir-se do texto batendo a porta. O livro faz pensar que é apenas um humor e um jogo, aí onde, contudo, alguma coisa essencial se passa. Alguma coisa que é da maior seriedade. A perseguição a todas as formas de fascismo, desde aquelas colossais que nos rodeiam e nos esmagam, até aquelas formas pequenas que fazem amena a tirania de nossas vidas cotidianas. Para uma vida não fascista, de Michel Foucault.